Boa noite, amados irmãos. Estamos começando aí mais um culto online da Juventude, JVN, da Igreja Evangélica Vida Nova. E é um imenso prazer poder estar com vocês, compartilhando da Palavra de Deus. E nesse novo formato, né? Nesse novo formato de vídeo e tal. Bom, então nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 92, versículo 12 e 13, que diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vou passar o segundo versículo de novo. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe, quando eu li esse versículo, na hora me veio memória um momento na faculdade, numa cadeira de identidade dos alimentos, onde nós estávamos falando sobre parte de agronomia, coisas de plantação e tal. E um dos meus colegas que fez durante um período agronomia, ele comentou justamente sobre plantar. Pegar uma determinada árvore e plantar. A gente estava falando sobre pinheiros e tal, sobre a pinha e tal. E ele comentou a necessidade que a árvore tinha de estar plantada durante determinado momento, porque qualquer problema que acontecesse, qualquer tempestade, chuva, no primeiro momento, no início, futuramente daria muito problema, porque ela não teria a capacidade de criar raiz naquele lugar, né? De estabelecer raiz. E quando eu li esse versículo, me veio à memória isso, e mexeu muito comigo, porque a palavra de Deus fala lá em Salmos: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então eu gostaria de convidá-los a orarmos nesse momento, dizendo: Pai, eu te agradeço, Senhor, te agradeço pela essa incrível e maravilhosa oportunidade de estar compartilhando com os nossos irmãos em casa a Tua palavra, Senhor Jesus. E que Tu possa estar abençoando a vida deles, possa estar nos abençoando, Pai. E que Tu possa, através da Tua palavra, falar aos nossos corações. Porque nós queremos estar plantados e nós queremos florescer em Teus átrios, ó Deus. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Plantados. E daí, quando eu li esse versículo e essa expressão, plantados, eu comecei a pensar o que queria Davi falar nesse momento sobre estar plantados. E não estar plantados em qualquer lugar, estar plantados na casa do Senhor. E daí, Jesus, ele traz essa proposta de estabelecer um lugar. E esse lugar no qual Davi está falando aqui, estar plantados na casa do Senhor hoje, nos dias atuais, é a igreja. A igreja é a casa do Senhor. A igreja é onde Deus está estabelecido, vivendo. E daí, Jesus fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí eu pergunto para vocês, irmãos, edificar, Jesus está dizendo edificar, eu edificarei a minha igreja. Como Jesus poderá edificar a sua igreja depois que subiu aos céus, sem ter fisicamente nada? Como edificaria a igreja? Como ele edificaria a igreja dele sem ter ele fisicamente aqui na terra? Ele edificaria a sua igreja através de nós. Através de nós somos cooperadores dele. Nós somos a igreja de Cristo. Eu não estou falando em igreja de estabelecimento físico. Eu estou falando da igreja, nós como irmãos, nós como membros de uma igreja local, nós somos a igreja de Cristo. E nós, como membros dessa igreja, nós cooperamos para que a igreja seja edificada aqui nessa terra. Deus dá uma série de recursos para nós, a graça, Ele nos dá habilidades que nós temos naturalmente, Ele nos dá os dons, tudo para servir a igreja. Tudo para edificar a igreja, para fazer com que a igreja cresça, se estabeleça, se desenvolva. E Paulo, ele começa a falar sobre a igreja e ele diz, ele traz um outro parâmetro, uma outra forma, um outro exemplo, que a igreja como corpo de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18,
diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele quem? Jesus é a cabeça. Jesus é a cabeça, ele é o que direciona o corpo, e nós como membros, somos membros desse corpo, fazemos parte desse corpo. Ficou meio confuso, mas é mais ou menos isso. Jesus é a cabeça e nós somos os membros. E o mais interessante disso tudo é que Deus coloca cada membro, cada órgão, vamos dizer, no seu devido lugar. Em 1 Coríntios 12, 18 diz que: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele aprove, como Ele quis, da vontade dEle. Então nós, como membros desse corpo, somos colocados a serviço dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as habilidades que nós temos, de acordo com aquilo que nós temos a oferecer para a igreja, nós somos colocados a servir a igreja. E cada um de nós, dentro da igreja, tem um papel a exercer. Nós temos que ajudar em alguma forma, temos que executar algo, fazer algo para a igreja de alguma forma. E em 1 Coríntios também, 12, 27 e 28, versículo, diz: ora vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Uns estabeleceu Deus na igreja e primeiramente. Daí depois que ele fala primeiramente, ele segue uma lista de várias funções dentro da igreja. Mas o que eu queria ressaltar nesse versículo é a parte do individualmente. Porque muitas vezes a gente acha que congregamos em uma igreja, todos têm que ser iguais. Todos têm que ser idênticos, todos têm que ser engomadinhos, todos têm que ser daquela forma, todos têm que ser parecido com o William, parecido com o Michel, parecido com o Cláudio. Não. Aqui, Paulo está falando que nós somos membros de um corpo individualmente. Mas, William, tu está falando em ser comunhão e ser individual? Não. É que quando nós somos individuais, nós somos únicos ali, dentro de um corpo, nós temos a nossa identidade. Nós temos aquilo que nós somos, as experiências que nós exercemos, aquilo que nos foi exposto durante toda a vida. Nós somos uma pessoa, diferente dos outros. E Deus quer que nós sejamos justamente isso, porque nós temos nossa essência para cooperar com o corpo de Cristo. Porque se todos fossem iguais, todos seriam braços, no caso, todos seriam pés. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos um membro individual que coopere de alguma forma com a igreja, com o corpo de Cristo. E isso para mim foi muito interessante, porque eu achava que tinha que ser todo mundo iguais. Eu queria ser parecido com Ciclano, parecido com Beltrano. A partir do momento que eu entendi que eu tinha habilidades, que eu não tinha facilidade para algumas coisas e tinha muita facilidade para outras, eu comecei a cooperar muito mais com o corpo de Cristo, porque eu via a minha essência diante daquilo ali e diante do servir à igreja. E para mim mudou muito. E quando nós entendemos a nossa importância dentro da obra de Deus e da igreja, a nossa visão da obra de Deus muda muita coisa. E Paulo, ele cita uma série de funções que são, teoricamente, linha de frente da igreja, e talvez tenha uma outra lista que continua de outras funções que ele não fala, mas que todas essas funções são importantes dentro da obra de Deus. Todas essas funções são importantes dentro da igreja local, da igreja de Deus, a igreja onde nós somos estabelecidos. E como membros dessa igreja, porém individuais, cooperamos para a edificação da igreja de Cristo, como Jesus falou. E daí eu trago à memória a passagem lá em Atos, onde começava esse movimento na terra. Jesus já tinha subido aos céus, os discípulos estavam começando essa obra e essa edificação da igreja. E lá em Atos, capítulo 2, convido vocês a abrir a palavra. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, exemplifica muito o que estava acontecendo com a igreja primitiva naquela época. E dizia lá, Atos, capítulo 2, versículo 42... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E no 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Quando nós pertencemos a uma igreja local, quando nós estamos plantados numa igreja local, acontecem essas coisas. Nós não temos limites para compartilhar, para a comunhão uns com os outros membros da igreja. A gente não tem limites para compartilhar o pão, a gente não tem limites para compartilhar a palavra de Deus, nós não temos limites para compartilhar as experiências uns com os outros, tanto boas como as ruins. Nós não temos limites, não temos barreiras, porque é a mesma comunhão espiritual, e assim a igreja de Deus é edificada, e assim a igreja de Deus é expandida. E aqui, nesse versículo, nessa passagem, a gente consegue entender que as pessoas que estavam sendo participantes da igreja, das igrejas que estavam sendo estabelecidas, elas estavam submetidas a uma autoridade. Elas não estavam ao léu, elas não estavam sozinhas nessa ministração da palavra, elas não estavam sozinhas, elas estavam submetidas a uma autoridade. Existiam apóstolos, existiam discípulos que estavam com autoridade sobre elas, e elas compartilhavam tudo aquilo que elas tinham de excesso. E isso para mim saltou os olhos muito, porque para que a gente floresça, para que a gente cresça, nós precisamos estar submetidos a uma autoridade. Nós precisamos estar estabelecidos, plantados numa igreja local. A gente não pode viver numa ilha. Nós precisamos da igreja, porque a igreja é o que propaga o evangelho de Cristo, propaga o amor de Cristo a este mundo. E em Atos também traz um exemplo. Em Atos traz um exemplo que consegue demonstrar a essência do que era a igreja primitiva. E que, particularmente, na verdade, a gente olhando como o exemplo da igreja primitiva, a gente se sente nada, né? Sente os últimos dos últimos, que nem Paulo fala. Sente nada, porque naquela época eles estavam compartilhando, convivendo, vivendo, aprendendo mais. E eles começam a perceber algumas necessidades. Um problema surgiu no meio deles, que era alimentar as viúvas. Eles perceberam que no momento de repartir o pão, as viúvas estavam sendo negligenciadas. Elas não estavam recebendo a sua parte do alimento, a sua parte do pão. E ali os discípulos começam a se incomodar com aquilo e digam, não, a gente precisa resolver esse problema. Agora nós estamos crescendo, estamos nos desenvolvendo, mas a gente precisa resolver esse problema aqui, que é muito importante, não pode negligenciar as viúvas. Então, naquele momento, lá em Atos, capítulo 6, Pedro fala, procure entre vocês, irmãos, e escolha 7 homens que sejam bem respeitados e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós colocaremos a cargo deste serviço. Então, eles começam a procurar 7 homens que possam resolver esse problema, que possam servir a essas irmãs, levando o alimento para elas, não deixando faltar nada para elas. Eles começam a buscar dentro da igreja pessoas para exercerem esse serviço. E interessante que aqui eles não falam, será que alguém se importaria de contribuir um pouquinho do seu tempo para ajudar essas irmãs? Interessante que eles não perguntam, eles não querem voluntários. Eles não querem pessoas se voluntariando para dedicar esse tempo. Aqui, os discípulos, os apóstolos, eles estão dizendo, procurem pessoas no meio de vocês que sejam respeitados e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para colocar esse serviço. Para colocar o serviço de servir as viúvas. E daí eu começo a pensar o nível espiritual que a igreja primitiva tinha na época
para servir as viúvas, a pessoa tinha que ser cheia do Espírito Santo, respeitada e com muita sabedoria, para servir as viúvas. Agora, quem dirá aos outros cargos que eles exerciam? Então, naquele momento, eles oraram para que Deus indicasse esses 7 homens. E interessante que não era para pregar, não era para liderar, para dirigir o louvor, sair para uma viagem missionária, era para servir as viúvas. Eu tenho que deixar frisado isso, era para servir as viúvas, as irmãs, que já tinham servido muito a Deus, que já tinham dedicado muito tempo da sua vida a Deus, era para servir a elas. Então, eles escolhem esses homens, e a palavra de Deus fala que Pedro e os apóstolos, eles colocam as mãos sobre esses homens. Eles os ungem para esse serviço. E eles separam esses homens e os ungem para esse serviço. E me incomoda muito o coração quando eu percebo esse detalhe, porque muitas vezes nós estamos envolvidos em trabalhos da igreja e a gente não está tendo essa entrega no qual esse nível tão grande da igreja primitiva tinha. E isso deve nos incomodar. A gente não pode se nivelar por baixo. Isso deve nos incomodar, sim. Porque nós precisamos, para qualquer função dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, nós precisamos sim ser bem respeitados, nós precisamos sim estar cheios do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos sim buscar a sabedoria de Deus, não a sabedoria deste mundo. E tudo isso nos salta aos olhos e nos mostra escancaradamente qual é a imagem da igreja que Cristo quer que sejamos. Qual é a imagem da igreja que Cristo quer que neste mundo nós propagamos essa mensagem, propagamos essa igreja. E aqui, na palavra de Deus, mostra que até aquele momento, a única pessoa citada na palavra de Deus que pregava era Pedro. Pedro era, mencionado em Atos, era o único que pregava até esse momento. Os outros apóstolos, eles ajudavam no ministério, ajudavam em outras coisas, mas Pedro é o único que pregava. Mas o crescimento espiritual deles, o desenvolvimento espiritual deles era tão grande, a igreja estava sendo tão edificada através da comunhão, através da união, porque existiam membros plantados, membros enraizados na sua igreja, membros dedicados, entregues à obra de Deus, que chegou um momento que eles entenderam que existiam 2 responsabilidades principais dentro deles. 2 coisas que não podiam deixar de ser feitas dentro deles. E essas 2 coisas em Atos capítulo 5, 42 nos mostra, a primeira é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, então não existia até aquele momento limites para que o evangelho pudesse ser pregado. Então a palavra de Deus lá em Atos 5:42 falam que eles foram para o templo e pregavam Jesus dia a dia, noite após noite, estavam pregando Jesus. E o outro que eles entenderam que era essencial para eles, para o crescimento e edificação da vida deles, era exercer um serviço dentro da igreja, exercer um papel dentro da igreja. Em Atos 6, 1. E com tudo isso, irmãos, você vai dizer, mas aonde que o William quer chegar? Eu quero dizer que é importantíssimo que nós estejamos enraizados. É importantíssimo que nós estejamos plantados na nossa igreja. Mas você vai dizer, William, mas a igreja Vida Nova, a igreja X ou Y, nós precisamos estar congregando numa igreja, nós precisamos estar firmados, criando raízes, se envolvendo com os trabalhos da igreja, se envolvendo, auxiliando, fortalecendo as lideranças, os pastores, os evangelistas, fortalecendo eles de uma tal forma que o evangelho venha a ser pregado. Nós precisamos ser parte somatória da obra de Deus. E não divisor, e muito menos subtraindo. Nós precisamos contribuir para a obra de Deus. E me incomoda muito isso, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil com a pandemia, e nós estamos a cada vez mais nos isolando.
cada um ficando no seu canto devido às situações que estão acontecendo, e Cristo nos deixa claro que é importante a igreja. Paulo diz, não deixei a congregação, então nós temos que estar como igreja reunidos. Mas vai dizer, William, meu Deus, mas essa pandemia, pois é, muitas vezes a gente usa como pretexto talvez de não poder ir na igreja, mas quando nós estamos em casa, às vezes a gente não busca também, nós não mandamos uma mensagem para o nosso irmão fortalecendo, nós não buscamos situações para estarmos próximos em comunhão com Deus, para que o corpo de Cristo, para que a igreja de Cristo não esfrie, para que a igreja de Cristo não se afaste, pelo contrário, para que aquilo que aconteceu com a igreja primitiva, de eles estarem unidos, de eles estavam no mesmo propósito, em comunhão, às vezes não acontece. Então, que a gente possa estar ligado nesse período de pandemia, e que a gente possa estar buscando em Deus, estar plantados na casa dEle, para que aconteça o resultado desse versículo, que eu comecei a pregação. Para que aconteça o resultado desse versículo, que é florescer. Para que a gente floresça, para que a gente desenvolva, para que a gente cresça, nós precisamos estar plantados, enraizados. E assim como eu dei o exemplo no início, não adianta a gente não vai criar raiz, a gente não vai criar profundidade, tanto na obra de Deus, como no conhecimento de Deus, se nós não estivermos plantados, não estivermos em busca disso. Então, a mensagem dessa noite, que eu queria deixar para vocês, que nós possamos buscar em Cristo, buscar em Deus, essa sabedoria, esse discernimento, para estarmos plantados, para estarmos cooperando com a obra de Deus, e para que a igreja se estabeleça e se propague. Era essa a mensagem. Eu gostaria, antes de terminar, orar, porque eu peço desculpas, até porque é muito diferente de pregar para uma câmera do que pregar para a igreja. A gente não escuta um amém, a gente não escuta um glória a Deus, mas que a palavra de Deus possa ser tocada no coração de vocês, incomodado o coração de vocês, como tem incomodado o meu coração. Não vamos nos conformar com essa situação agora. Vamos nos mexer e buscar cooperar para a obra de Deus. Buscar cooperar e lembrar que os nossos irmãos da igreja primitiva tinham como claro na vida deles. Precisamos pregar o amor de Deus, pregar o evangelho e servir na casa de Deus. Precisamos servir, cooperar, para que a igreja de Deus se estabeleça e para que Ele venha a ser glorificado e exaltado aqui nessa terra. Então vamos orar, irmãos, e dizendo: Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque Tu tens sido maravilhoso em nosso meio, Pai. Tem feito grandes coisas, Pai. Nós queremos estar plantados na Tua casa, Pai. Nós queremos estar cooperando com a Tua obra, Pai. Não queremos estar excluídos, não queremos estar afastados, Pai. Mas nós queremos estar juntos, Pai, para nos fortalecermos nesse momento difícil, Pai. Nesse momento que muitas vidas podem estar esfriando, Pai, nesse momento onde a fé pode estar sendo apagada, Pai. Nós precisamos que Tu venha nos dar essa força, Pai, que Tu venha nos dar esse sustento para permanecermos firmes, plantados na Tua casa, Pai. Plantados na Tua casa, contribuindo, servindo a Tua obra, Pai. É o que nós Te pedimos. Em Teu nome santo, toca no nosso coração e nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Até a próxima, que Deus abençoe vocês.